Porque imagine um discípulo aonde vê o seu mestre sendo crucificado de forma injusta, está padecendo numa cruz, ter perdido a sua vida, ou melhor, ter entregado a sua vida, e mesmo assim ele continuava pendurado em uma cruz, com pregos nas mãos e nos pés, com a coroa de espinho na cabeça. João era um homem que estava muito próximo de Jesus. Era um homem que, segundo o seu próprio evangelho, ele diz que era o discípulo a qual Jesus amava. João e Jesus tinham uma afinidade especial. Muitos relatam por João ser o mais novo dos apóstolos. Jesus tinha um carinho especial com ele, e assim ele tinha um carinho também com Jesus. Era como se fosse um amor de irmãos, ou melhor, de um pai e filho, de um mestre e um discípulo correspondido. Aleluia. Hoje em dia, irmãos, os relacionamentos da vida, a pessoa ama o outro e o outro não está nem aí, né? Muitos adolescentes e jovens passam por essas fases da vida. Mas só que o amor de Jesus e João era especial. João, ele tinha uma liberdade tão grande com Jesus, que enquanto ele estava ao lado de Jesus, ele poderia debruçar a cabeça no peito de Jesus. Os outros discípulos não poderiam ter essa intimidade com Jesus. Eles não conseguiam chegar tão perto assim, a ponto de ter essa mesma afinidade que João tinha com Jesus. Na ceia, João estava com sua cabeça sobre o peito de Jesus, e muitos estavam falando: ei João, pergunta aí quem é que vai trair ele. Tu está lá perto, tu está aí pertinho. Então João, ele tinha uma intimidade especial com Jesus. É uma coisa que nós vamos aprender agora. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Porque sem intimidade com Jesus, você não tem afinidade, você não consegue compreender aquilo que ele está passando. Assim como João, Pedro e Tiago também faziam parte de um grupo separado de Jesus, aonde dos lugares mais difíceis de Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João. Mas João ainda era mais íntimo do que os Pedro e Tiago. E agora, João vê Jesus sendo crucificado. João vê Jesus sendo massacrado naquela cruz. Imagine um homem que tinha pelo seu mestre um grande amor, e vice-versa, o seu mestre por todos aqueles, em especial João. E agora João estava perdendo Jesus na cruz. João não teria mais a presença que acalentava o coração de João. João, ele estava olhando e Jesus estava ali na cruz. Mas tem uma coisa: enquanto Jesus estava no jardim do Getsemane, quando os soldados foram prender, todos fugiram. Mas só que a Bíblia relata que após a condenação de Jesus, João fica aos pés de Jesus. Jesus estava crucificado desde as 9 da manhã, como relata o livro de Marcos capítulo 15. Jesus foi crucificado das 9 horas da manhã, e João estava debaixo, estava aos pés da cruz, olhando para o seu Senhor. João, ele estava aos pés da cruz ao meio-dia, quando em Marcos capítulo 15 diz que os céus se tremeram, a terra tremeu e o sol não deu mais luz. João continuava aos pés da cruz de Jesus. João continuou aos pés da cruz quando às 3 horas da tarde, Jesus dá um brado e diz: está consumado. Senhor,
Imagino muitos olhando e disse: agora morreu, foi embora. Mas só que a Bíblia diz que João permaneceu naquele lugar, nos pés da cruz de Cristo. Como prova isso? Jesus estava lá na cruz, já tinha entregado a sua vida, estava do seu lado um ladrão, do outro lado outro ladrão também foram crucificados. Mas era uma sexta-feira e o sábado ele é especialmente sagrado, porque estava no tempo da festa da Páscoa judaica. Então os judeus foram a Pilatos e pediram: Pilatos, vamos tirar, ordena o soldado para tirar os corpos da cruz, para que os corpos não fiquem durante o dia de sábado pendurados. Pilatos deu aval e os soldados foram à cruz, aonde estava Jesus no meio, um ladrão de um lado e um ladrão do outro. E quando os soldados chegaram, foram diante de um primeiro preso que estava crucificado ao lado de Jesus, quebraram as pernas daquele preso para constatar que ele estava morto, retiraram da cruz e depois eles rodearam a Jesus e foi do outro lado onde estava o outro preso, quebraram as pernas daquele outro ladrão e tiraram da cruz. Mas quando chegaram diante da cruz de Jesus, a Bíblia diz que os soldados viram que ele já estava morto. Então eles falaram: não vamos quebrar as pernas de modo algum, vamos apenas furar o seu lado. Pegaram a lança e furaram o lado de Jesus. E João vai citar que quando a lança perfurou o lado de Jesus, saiu sangue e também saiu água. João, ele diz para ele mesmo na terceira pessoa do singular, ele diz: aquele que testifica dessas coisas viu, e ele testifica para que vocês creiam, porque o testemunho dele é verdadeiro, é digno de confiança. E ele continua dizendo: e isso aconteceu para se cumprir a palavra de Deus que diz no Salmo de número 34, versículo 20: nenhum dos seus ossos será quebrado. Em outro lugar, Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz: olharão para aquele que transpassaram. João estava ali diante da cruz, observando cada detalhe, e cada detalhe que se acontecia, ele dizia: está cumprindo a palavra do Senhor. João, ele estava falando que quando aqueles soldados quebraram as pernas dos presos e não quebraram a de Jesus, estava se cumprindo a palavra que dizia a respeito dele. Quando os soldados perfuraram o seu lado e saiu sangue e água, ele estava dizendo: está se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Sabe o que significa? Quem fica ao pé da cruz tem revelação da palavra de Deus. Aleluia. Aqueles que permanecem aos pés da cruz recebem de Deus a revelação. Quer ser íntimo de Deus? Permaneça aos pés da cruz. Quer cantar e louvar ao Senhor e o fogo descer? Permaneça aos pés da cruz. Quer pregar a palavra de Deus com autoridade? Continua aos pés da cruz de Cristo Jesus. Glória a Deus. E João, ele cita algo especial. Quando os soldados furaram o seu lado, saiu sangue e água. Aí eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa saiu sangue e água? Primeiro eu pesquisei em todas as versões bíblicas, ver se tinha água e sangue. Não, tinha sangue e água. Pesquisei em todos os evangelhos, somente João diz: saiu sangue e água. E eu perguntei para mim: Senhor, perguntei para Deus: Senhor, o que significa o sangue que desceu? A própria palavra vai dizer
que o sangue que saiu do lado de Jesus foi para perdão dos nossos pecados, porque pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça, isso está em Efésios 1:7, em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele é, como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5, parte B. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue dele. Através do sangue de Jesus nós fomos purificados. E Tiago vai dizer que através do sangue de Jesus, nós que estávamos longe foram trazidos para perto mediante o sangue de Jesus. Mas tá bom, e a água, o que significa? O Senhor já tinha falado a respeito dessa água. Jesus diz no próprio livro de João, capítulo 7, o versículo 38, diz assim, Jesus dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João vai explicar, ele estava referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Então, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E Jesus está no alto de uma cruz, e do seu lado sai sangue. Nós aprendemos o que significa o sangue, mas também sai água. E agora eu entro na parte da água, porque João explica o que Jesus estava falando a respeito dessa água. A água significa o Espírito Santo que seria derramado sobre nós, o Espírito Santo da verdade. E como esse Espírito Santo desceria sobre nós? É simples. Jesus, ao subir aos céus, Lucas vai dizer que ele sentou-se à direita de Deus. E quando ele vai, o próprio Jesus diz em João 14 que ele mandaria outro Consolador. Mas antes dele ir, ele diz uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que seja revertido do alto. Então, quando eles estavam em Jerusalém, persistindo na oração, estavam no cenáculo todos reunidos, e de repente ouve-se do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa e derramou um fogo, línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre todos que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma promessa. Joel 2:28. E derramarei. Dá um entendimento que é líquido. Aleluia. Jesus sai o sangue que purifica do pecado, perdoa o pecado, mas também sai a água. A água que reverte o homem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa: para aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que permanecem aos pés da cruz de Jesus, Deus apenas não revela a Escritura Sagrada, Deus revela algo extraordinário. João permaneceu aos pés da cruz, e ao permanecer aos pés da cruz, João recebeu o Espírito Santo de Deus. E ele recebeu o Espírito Santo de Deus, tornou-se uma testemunha fiel, porque estava revestido de Deus. Enquanto o tempo passava, a igreja primitiva crescia, muitos dos apóstolos se tornaram mártires, morreram, mas João continuou vivo, continuou até muito tempo, até nos anos 90 depois de Cristo. Conta a história que João ele foi levado para morrer, aonde? Na ilha de Patmos. Aí você vai ver que em Apocalipse, o capítulo 1, João vai dizer
que ele estava na ilha de Patmos por causa do Evangelho de Cristo. E no versículo 10 a seguir, ele vai dizer: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz de trombeta, e dizia: escreva no livro que você vê, e envie as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João, ele se volta para ver com quem estava falando. E quando ele olha para Jesus, quando ele olha para trás, ele enxerga um homem que estava andando sobre 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes brancas que chegavam aos seus pés, com um cinturão de ouro ao redor dos seus peitos, e sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era como voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quem permanece aos pés da cruz de Cristo tem revelação do próprio Cristo. João ainda não conhecia Jesus ressuscitado e glorificado. Ele conhecia Jesus, aquele que padeceu na cruz, o ressuscitado, mas o glorificado ainda não. E o Senhor decidiu se revelar para João, porque ele permaneceu, ele tinha intimidade, e ele recebeu a revelação do Cristo ressurreto. Mas não para por aí. Aqueles que permanecem aos pés da cruz, com intimidade com Deus, com intimidade com Jesus, Deus não para por aí. Existe mais coisas ainda. No capítulo 4 de Apocalipse, você pode abrir a Bíblia e pode ler e acompanhar comigo. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta, os céus estavam abertos. Para João se abriu o céu, Jesus se apresentou a João glorificado. E não apenas isso, agora o próprio Jesus abre os céus e olha para baixo, e João está olhando para os céus e diz: e eis que eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Para quem tem intimidade com Deus, o Senhor abre as portas do céu. Deus se revela, abre as portas do céu. E nesta noite, Deus está falando aqui. Você precisa de amigos que te levam para perto de Deus, sim. Mas Deus quer ser teu amigo individual. O Senhor quer ter intimidade contigo, porque muitos estão sem intimidade com o próprio Jesus. E através da palavra, que é apenas através da palavra, você vai encontrar intimidade com Jesus. Através do conhecer a Cristo, através da palavra. Não tem outro jeito, é através da Escritura Sagrada. Porque somente assim você conhece a Cristo e o Senhor te revela.